Tema para reflexão: parábola do trigo e do joio. Outra parábola propôs-lhes Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhes disseram: Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Vamos primeiro analisar os elementos desta linda história e a sua representação, onde o campo representa a humanidade, pois nós somos a lavoura divina, onde se misturam o joio e o trigo, ou seja, onde o bem e o mal caminham juntos. Antes, porém, é preciso lembrar que o joio era uma planta idêntica, muito parecida com o trigo, que somente ficava sendo mais fácil de distinguir a diferença entre ambos na hora dos cachos, pois os cachos, ou seja, os frutos, é que eram diferentes. Com isso, Jesus queria nos dizer que é muito difícil distinguir o bem do mal na sua origem, lá no começo, pois a princípio os dois se confundem. Na nossa inteligência ainda muito atrasada. Que é preciso de tempo, de amadurecimento do espírito, para que possamos dar bons frutos. E também Jesus quis aí mais uma vez dizer, como havia dito antes em outras passagens, que é pelo fruto que se conhece a árvore. São pelas nossas obras, nossas ações no bem ou no mal, que Deus, o Senhor do campo, fará a separação, o julgamento divino. Então, esta parábola é uma história que nos fala sobre julgamentos, o julgamento de Deus ante o nosso crescimento espiritual. Ela nos conta que o julgamento divino se processa desta forma: amorosa, paciente, tolerante. Os servos do Senhor então lhe perguntam: Quer que os arranquemos fora? E o que o Senhor diz? Não, para não haver enganos, não haver perdas de alma. Por isso, o bem e o mal caminham juntos. E quantas vezes, nos perguntamos, por que Deus permite que esse ou aquele malfeitor viva? A amorosidade. Deus é só amor. Mas a parábola também nos diz que nada está largado ao acaso, que Deus nos observa o tempo todo, que o Senhor administra o nosso crescimento espiritual, mas sem julgamentos precipitados, esperando que cada um de nós
revele os frutos a seu tempo, aguardando os resultados desta nossa longa e divina caminhada de tolerância misericordiosa para conosco. A parábola diz que o Senhor só plantou boas sementes e que o inimigo é que semeou o joio. E quem seria então esse inimigo? O diabo? Alguma personificação do mal? Um espírito malfazejo? Não. São as nossas más tendências. A nossa má tendência para tudo aquilo que dentro de nós ainda está em oponência, contraria a vontade divina. Tudo que está em desacordo com a lei de Deus para nós e em nós. Então, quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo, então, são o nosso orgulho, que ainda nos domina, a vaidade humana desenfreada, os interesses mesquinhos, tais como egoísmo, materialismo, enfim, tudo aquilo que na lavoura divina ainda geram perturbações na terra, geram atrasos na humanidade, tais como as mesquinharias, revoltas, guerras, aquilo que na lavoura divina, ou seja, na sociedade, ainda rouba tempo, espaço, recursos, dos quais poderiam estar sendo aplicados ao bem comum, no bem de todos. Mas que a princípio não percebemos que é o mal. Mas com o tempo, vendo as suas consequências, observando as consequências desses atos, dos nossos próprios atos, palavras, obras, que venha beneficiar só a nós mesmos, não visam o bem de todos, porque aquilo que visa o bem de todos, isso sim é a boa obra. Então, esta parábola nos mostra a maneira pela qual Deus lida com a imperfeição humana. Lá na parábola, enquanto os homens dormiam, é que veio o inimigo e semeou o joio. Isto significa a nossa invigilância, que o mal cresce enquanto estamos desatentos, acomodados, sem vigilância. E olha que Jesus já disse: orai e vigiai. E ainda nos perguntamos: orar para quê? Orai para que os servos de Deus, os prepostos de Jesus, venham nos conduzir, venham nos inspirar os homens, possam nos trazer clareza, intuição, inspiração no bem. E vigiar as nossas atitudes, nossos propósitos, palavras, pensamentos, que não contribuem para o progresso espiritual, o nosso progresso espiritual. A misericórdia divina nos concede o benefício do tempo, o renascer, o recomeçar de novo muitas vezes. Mas se quisermos realmente, de verdade, o nosso progresso, temos que nos esforçar, temos que fazer a escolha, nos esforçarmos, senão nenhum progresso se obterá. E como tudo tem seu tempo, assim como o Senhor sabe aguardar o tempo certo, a hora da ceifa chega. E então nos perguntamos: e se o momento da ceifa, da colheita fosse hoje? Como estaria a nossa lavoura? Temos em nós, dentro de nós, mais de trigo ou mais de joio?
Há milênios o Senhor do campo, chamado Terra, está nos aguardando, esperando a nossa transformação, a nossa regeneração. Mas a grande novidade é que os tempos são chegados. Tempo de quê? O tempo da grande regeneração do planeta. Fechamento do ciclo planetário é chegado. Estamos em transição, ou seja, o tempo da separação do joio e do trigo. Então, cabe nos perguntar, e como se dará então essa separação do joio e do trigo? Como será então o julgamento de Deus para com esta humanidade? Lembremos-nos que o método divino nunca é punitivo, mas sim educativo. Então vamos ver que o modo como Deus administra o progresso da humanidade é sempre substituindo, enviando para cá, para a Terra, bons espíritos que vêm nos ajudar no progresso e retirando os maus. Assim como podemos citar muitos exemplos de tempos em tempos, Deus nos mandou Francisco de Assis, grande espírito, Santo Antônio, o próprio Jesus Cristo. Teríamos muitos exemplos para citar aqui, mas o que nos cabe dizer agora é: chegou a hora da regeneração do campo chamado Terra. É o momento de a Terra passar para a condição de mundo regenerado, o chamado Nova Era, e que aqui só ficarão os bons, os que fizeram a sua reforma íntima, fizeram a sua parábola, não disse lá atrás, na hora da ceifa, arrancai o joio, formai um molho e os levai para serem queimados? E o trigo ajuntai no meu celeiro? Então, o que significa isso? Que só ficarão no celeiro chamado Terra os espíritos melhorados, ou seja, os bons, e os maus serão levados para serem queimados. Mas serem queimados aonde? De que maneira? No fogo do inferno? Vamos lembrar que queimar significa purificar. Então serão levados para a purificação, mas não mais aqui na Terra. Serão purificados através de outras provas e expiações, não mais aqui, mas em outros mundos mais inferiores do que a Terra, aonde haverá muito sofrimento, muito trabalho, e através dos seus trabalho, abnegação, sacrifícios, serão educados, porque a misericórdia de Deus é grande e o processo divino é sempre educativo e jamais punitivo. Esta foi a preleção da Casa Espírita Caminho da Paz 2023, baseado em palestra de Arthur Valadares, créditos totais a este.